Quando as coisas sempre impulsionam planejar, é planejar para quê, né? O esquema é roubar. E se rouba e como, né? Todo mundo rouba, né? Foi o critério lá de casa. O importante é assinar, todo mundo assina e sempre tem de onde tirar. Resolver essas coisas aí, né? Na casa, quem a gente conhece dentro de casa, quem a gente conhece na rua. Para dizer como foi difícil mesmo essa trajetória, né? Em dado momento, todo estourado as estrias, mas estrias você bota uma bunda, caga em pé um pouco, né? Entre questionar o kit gay da galera, caso tenha dinheiro. Tem um protocolo de segurar a bunda e bota uma bunda. O meu protocolo é um protocolo cibernético, né? Para testar centro de massa, caso novinho naturalizado, delinquente qualquer que nasce no paraíso pronto, tropece num livrinho, né? Que não seja um tratado de como ficar doente, mas que ele decifre o Voynich variável, pode ser assim? Quer dizer, né? Esticou bem, mas tá bom. Estrias brancas, né? Bom que fosse todo mundo tudo estourado de vermelho para começar saindo da praia. Caso eles não ficassem pelados em todos os lugares, esse escancaramento da porcosidade toda, que ficar bonito ou feio aqui incomode. A maioria deles gozam muito bem por eles mesmos, trepando em cima dos outros ou não, porque eu questiono, eu entrevisto, eu escuto isso o tempo todo. Então eu mesmo tenho que entrar no contexto de que eu não sou daqui, ainda tem isso, né? O que mais deixar, o mais pagar. Quem é que são? Que esse povo aí, né? Até porque de onde vem para onde vão o infinitivo do 24 deles, não sei para que eles ainda fingem igreja. Porque a igreja até que prova o contrário nem se estabeleceu, nem daqui é, né? Ou não teria crucificado Jesus, ou aceita essa categorização porca e o joguete da ressurreição, que mesmo nenhum filho da puta explica, né? Fica só na teoria, alguém jogou uma teoria, a prática ainda não chegou, tem se essa coisa, né? Ou a praxis, né? Que é a quem apontar apocalipse pré-explosivo e pós-explosivo, né? Como se num gradiente de parede, num processo inspiratório e expiratório, até que ponto isso, né? Vai para ambos lados, como volta também trunca as coisas que eu coloquei, em que momento somos truncados, temos uma radicalização interna que ela utiliza um recurso de permeabilidade, de para fora e da fora reagir, de fora reagir com a gente, não necessariamente, mas pela lógica heterotrófica, mesmo que a gente come carne, fique por fora, cria-se cultura e se adequa, né? Que há quem apontar processo inflamatório de adipócitos, de metabolismo, ou qualquer coisa assim. Mas então, né, questões quando, né? O que virou um preço de um tratamento dentário? Custo-benefício de uma tomografia entre problemas agudos e não agudos e a quem atribui o trabalho do dia, o grupo de risco, qual amostra, né? Desvio de septo, toda a deformação da cara, os platôs, que bonito é esse, que preserva esse. A quem justifique modelo padrão bom, que aparentemente, mesmo que não faça nada, que não degenera ou aparentemente está pronto para a festa. Que são as novinhas procuradas entre os 24. O grupo dos 24 indecifráveis, que diz que é minoria. Há quem se veste traveca e há quem, né? E dizer que de dia é Maria e de noite é João, né? Que a cor redentora também não é João e também não traduz o que, né? Temos que decifrar ditos populares, inclusive. Então o que vira, né? Tirar cabelo, nasce com cabelo, os giletes foram adequados, né? Ainda que há quem justifique o tempo da depilação a laser e dizer que pinça engrossa, gilete não sei o quê. Quando a gente fala, vira clichê perder tantas horas por alguma coisa, o que virou a porcosidade do higiênico e de se tornar caro, né? Entre mais comer, menos comer para quê? Né? Dormir emparedado, não emparedado, em pé, ou entre todas as funções de como delimitam uma casa, uma rua, que tem que ver numa rua, passar numa rua, aparentemente um trem de se atravessar qualquer coisa, parar em algum lugar com alguma invenção de moda que fizeram fingir trabalho. Coisa mais ou menos assim, quando o que virou de fato preço? Harmonização de cabeça e harmonização de corpo, né? Ou de pedaço de corpo, independente de função, causa e efeito de amadorismo, culturismo, e dizer que ainda não necessariamente é quem justifique, como se mal revelam, desrevelam saúde e doença encabidas em teto e piso, em condições que decifrem sustentabilidade lógica perante ativas e passivas e entre equidades, né? De praticantes e não praticantes de quê, né? Então, questões tais quando, né, num dado momento, olhando, né, aquilo que você acha que é reforma, vai lá, tatua mesmo, não te incomoda, arruma isso ali aqui, cabelinho assim assado, essas são as máximas de um tempo, bababá,
pé e mão tá total, não muda muito, tiram as coisas, mas com questão de cirurgias, que aparentemente o osso tá, o cotovelo tá melhorando, né? A coluna já é quebrada de natureza, a garganta não inflamou nem tanto. Dizer que o problema do homem é a mulher e da mulher é o homem, parece, né? Porque se estivesse praticando sexo todo dia, olhando lá a outra. Marido quer subir em cima, caso gostasse dela, caso ela gostasse dele, tudo que vê. E eles ainda fingem, mesmo que quando não sobe a coisa, e ficam se socando a quem justifica quem tem que estuprar o outro, achando seu ativo ou passivo. Quando, né, só dá conta disso tudo porque tem que ser condecorada fracassada, lésbica não praticante, porque até então diz que se esconde um segredo, ou celibatário fracassado, porque qual igreja que manifesta e diz que isso é um fator, né? E que entre os santos totais, cada um tem uma santificação, né? Comprovado, deve ter o postulatório da santificação, ou do pedacinho da fibra de Jesus, de cada um, isso, aquilo, que eles têm que deixar de fazer, né? Ou não serem penitenciadores e não serem donos, né? Quem justifique físicos, científicos, cíveis, cobaiadores, e o limite do que virou os escândalos das igrejas totais. Aqui em tribo, né? Canibal, come gente, pretinho, branquinho, indiozinho. Que momento virou civilizado, etiquetado ou padrão aceito, né? Dentro de um contexto protocolar tal, que mesmo não é o que eu falo, não é facilmente encontrado em lugar algum, que aliás eu não vi em lugar algum, não é? Então, em que momento você tem que ser só autoprofissão? E por que tem que datar profissão? E por que tem que datar a igreja como anti-igreja, não igreja, e a quem política? Sem igreja como igreja sem política. Relação de Estado. Estada e Estado, né? Verbo gerundificação. Que há quem sustente, comparar e dizer como que né? As línguas acho que foram criadas mesmo para um fugir do outro, né? Há quem atrito, silencioso como silencioso atrito, né? Ou condição atritável a quem justifique. Se enxergar, você está surdo. Ou dizer que esses órgãos sensoriais têm valores perante distância e proximidade, né? Até que ponto você se invade ou até que ponto você mesmo se isola de distâncias para dizer que percebe auscultamento, escutamento, visualidade, né? Até que ponto a essência, o nariz cheira e já come a quem enxergue o que alimenta, né? Independente de água e de condições sólidas ou assim colocadas, né? Condição radioativizante, geralmente apontada no que é o olho gordo, ou o olho precioso, o olho que tudo vê. Tô agora com risco aqui, ó, tenebroso, isso aqui alto assim, de tanto, né? Dormir socada, mal localizada, isso aqui tá arrebentando tanto, isso aqui arrebentando, nossa, trem tenebroso. Tudo bem que passaram-se já alguns anos, né, de algumas fotos que eu nem tenho mais, não sei nem como achar, mas o negócio foi pouco não. Aí tô sem cinta, meio barriga toda mole, meio descompensada, até que ponto você para uma coisa assim, eu tirou o estímulo da carga mesmo. Desanimada, tô com cansaço acumulado, né, ainda que eu fico bem empolgada, eu fico bem admirada das minhas inéditas, que assim acontece, que depois se eu pegar só para ver um pouquinho, que quase não dá para ver nada, eu só vou jogando assim pro povo copiar. Os homens que copiavam, os homens sei que copiavam assim, diluir homem e mulher, falar humano chega a ser piada, né? Então, quando num dado momento, algumas questões, você imaginar qual é o dia do prazer e da relatividade de se tornar leve, não afetar o outro pelo seu fardo, pelo seu padrão, pela sua especificidade, pelo seu catabolismo, pela sua doença, tem todas as coisas, né? Até que ponto vale ter um relacionamento superficial de ir atravessar e dizer que não é um pacote de coisa compartilhada, que não tem uma mensuração, uma percepção, quando, né, só foder e pegar a parte boa e nem pagar, que é o que a maioria quer. Né? Quais são as receitualidades de perceber do que é compartilhar e dizer que o sexo é mais fácil fazer sem muito amar ou amar sem muito fazer. Quem ainda destitui alguém sem muito fazer quando o oral, já de todo anal estourado, dizer que é uma coisa, né? Ainda é uma oratória utópica, fictícia, ou dizer até que ponto o trem acontece, né? Mesmo acontece independente da coisa, que são relações heterotróficas literalmente palpáveis, mas que num dado momento, nem emagrecer totalmente,
já virou, não tem ambição de volume, a bunda descaracterizou, tem uns emplastos que se eu descer eu tenho que descer absurdamente muito. O que seria aí uma condição cirúrgica, trocar um peito, fazer uma íntima, mexer na cara, causa e efeito de uma coisa, barriga, bunda, mexeria, tem tudo. Não gosto de interno de coxa juntando, não é problema, emagreço, mas né, aparentemente ainda tem uma boa condição muscular tal, mas tá meio difícil, né? Seria partir depois para injetável, não queria. O que é o calor danado, esse sono acumulado, esse monte de coisa, muito... Aí quando você pensa em pegar um dinheiro, que horas que o dinheiro vem, o que vem? De mais desgraça até o dinheiro chegar, que é apontado como desgraça a quem? Né? Quando você, né, eu prioritariamente consertaria minhas pálpebras, o que é vista, o que é meus dentes em alarmar, o que é aquilo que a gente acha que não está alarmando. Não está alarmando quando não estamos vendo no espelho. Condições, né? O que é para lugar precário, apontado naturalizado. Desacelera e deixa a coisa acontecer, e deixa alguém montar em cima de você quando você está com a dor de dente, com a hemorroida trincada ou vencida. Qualquer coisa que implica um chamado de situações como eu apontei, que implica constantemente olhar escalas de produção, o modelo padrão, os fatores genéticos, assim, racionalizáveis, causa e efeito da coisa, que implica por um outro tempo, ou mesmo que é categorizar a linhagem sagrada, retratando um tempo que ele chicoteia, ele verbo gerundifica para aparentemente você não se tornar fecundativa, a todos observáveis, ou que tudo se exploda, e não faça, e não necessariamente destempo de todos os que não tem nada a perder, querem estimular destempo, desespaço, né? O que vira essa recapitalização aparentemente não vista ou literalmente já escancarada, sobre, né, ter filho, não ter filho, quem somos perante regras, governos, ex-governos, religiões, para que ter filhos? E caso, né, com tantos miseráveis, onde está o erro do desconhecido, como também o que é revelar, e revelar a partir de você, como que você responde em todo o meio, em relações heterotróficas, e o que se tornou par e heterossexualidade que se encontra entre toda a desgraça colocada em pauta, né? Que me leva a uma condição de independência, de tolerar todos os fatores e entender as singularidades que me convidam em minha inteligência, em minha integridade de genialidade, que mesmo é por excelência, né? Que quem já teria ficado louco já teria matado, a quem aponte o interdesmentiroso, aprendi a contar uma boa história, então eu estou querendo entender aquelas histórias que dizem que é realidade e que não estão fechando a folha. A da religião, da antirreligião, a da política, de humanos, de caridosos, de não miseráveis, de racionalizadores, de levemente cientificíveis, humildes. Questões, né? Questões. Tá, então vamos dizer que o carnaval tá aí, tem que trabalhar e obedecer essa coisa, quase todo dia parece que eu tô meio que morrendo, aparentemente seguindo bem, né? Hoje, de repente, você se depara com a situação, você tem que ter, que ali não tem dinheiro, como assim? Qual é o seu salário? Fica uma coisa bem complicada, né? Tem que superar isso daí logo, devia sobrar, e vai sobrar, mas de fato eu já vou, né? Já tenho quase 1.000 conto para pagar, o que seria receber do trabalho, ainda estou trocando serviço, seria se continuar com essas alunas, pelo menos R$1.000 a mais eu teria, se continuar na baixa temporada, um salário que fosse dobrando um pouco, não seria dobrar tanto, mas o salário teria que aumentar, eu já teria que sobrar, mas vamos dizer que, né, estabelecendo a questão de qual que mais vai montar, que acha que sobrou, que tem que montar em cima para pegar mais, né? O que seria descansar ou passar um tempo aí, ou trabalhar menos, não sei o quê, porque eu tenho que estar pronto sobre um plantão total, né? Não tem dia fixo de dizer que é a hora do descanso, que é avisado para planejar alguma coisa, que um exame governamental pode acontecer, que, né, que eu não tenho que dobrar. Eu sou uma plantonista que eu nunca vi nem nos hospitais. Se manda eu tomar no cu e estão malhando lá dentro ou fudendo. Já virou moda há muito tempo, né? Nos consultórios variados, não precisa ter nem diploma, é só comprar. Só dar uma gozada no divã, diz, né? Se eu vou olhar o que aparece pra mim, se não é
né, como é que é, isso aí vai ficar duro, ele vai ser a caceta dura, vai te meter não sei o que, essa erva, dessa erva, essa receitinha. Chega primeiro, antes que sature, que a outra chega junto e dê no lado onde você vai dar também com a mesma roupa, isso, aquilo, ou tudo que não precisa do diploma. Tenha isso, seja isso, não precisa do diploma, né? De hoje que tô ouvindo isso. Arranquei um pedaço do cabelo ali, tinha colocado atrás da orelha, o bicho tá... Coloquei assim, vi aquele pedaço descendo tudo podre, cheio de gel o tempo todo. Se passar um pouquinho de condicionador, já tô acordando com ele um óleo só. Se passar então, é que você não vê nem cabelo na cabeça. Uma oleosidade que boa. Quer dizer, alguns fatores que levam a repensar fatores. Causa e efeito de casa, né? Casa corrente, casa fixa. Entre casa-corpo, né? Descasando o corpo, em que momento você anticataboliza a vantagem entre ser escravo de uma casa, ou não necessariamente, e dizer que o corpo ainda comporta expectativa, conteúdo referencial, se por grandeza de comprimento ou de especificidade relativista a qualquer altura, como profundidade ou até a rasa aterrizada dos ETs totais, né? O que é categorizar uma dimensão, né? O que é não categorizar uma dimensão para interpretar o atalho, como, né? Formularizar perante o que é escalaridade integral, dizer que isso é uma condição caótica não polida, né? Tem que ter um adestramento que você formularizar é uma exatificação a quem justifique, tá, sobre representatividade humanizável, e dizer que alguns departamentados, né, pegam os pedaços de repetições, arrebentam-se alguns pedaços, e há que dizer que o mais burro responde a alguns padrões de repetição serial para evitar que tenha erro, e teoria até onde isso dizer que o obreiro, o que não é o dono da obra, o que é o alienado do pedaço, arrebenta o pedaço que no momento vira o braço grosso, a bunda fina, vai corrigir na profissão de quem? Essas coisas, né? Comi muito pouco, tô sentindo enjoado que eu comi muito pouco. Eu comi de manhã foi um pedacinho de queijo, um copo da proteína e um remédio. Eu fui comer de novo meio-dia, quase. Creatina, joguei com água, 1 ml do remédio. E bati um shake. Nem comi um pedacinho de queijo. Passei no supermercado para comprar a lata de Coca-Cola para devolver, acabei gastando de novo R$10 e comi pão de queijo. Mas cheguei com fome fraca, uns R$5. Parece que não comi, parece que eu tô estranho, tá faltando carne, esse final de semana esse prato de comida, isso tudo desconfigurou, comi pão, tá enjoada do shake, sentindo enjoada. Remédio, sei lá, me deu pressão, esse monte de coisa aqui, um pouco querendo vomitar. Tóxica, olha. É isso. Quer dizer, né? Melhorar uma cara e vem o outro e fala, isso, a cara, ela continua sendo branca. Ou não melhorou a bunda, né? Você aceitar um padrão, independente de melhora é problema. Quer dizer que é soberbo, não baixa a bunda, ou acha que é isso, você tem que ser, né? Entender uma condição sexual, um padrão racial, o que aquilo significa, o que aquilo virou moda, mas as maiorias indecifráveis. Eu penso que eu sou muito independente, muito autonomista perante, né? Como eu classifico as coisas, né? O que vira de fato usufruto, arbítrio usufruente como usufruência arbitrial, né? Olhando agora essa condição, o que é uma herança, né? O que é desherançar de Janaíne, como etiquetar em linhagem sagrada? Que dizer que é um fator correntista e não necessariamente, né? Até que ponto a coisa heterotrofica no cu de contadores de histórias, e quando a coisa acontece, quem é que de fato acredita? E deve olhar para eles mesmos no espelho. Quando que fomos igreja? Quando que fomos povo de Deus? Porque num dado momento, a quem justifique desnaturalizar o humanizado tranquilo, dizer que sobre um campo farto, quando era naquela casa, ainda que eu questionava aquilo, de repente parecia tudo tão fora do corpo, ou entre lacunas, ou entre você olhar, a coisa corre o tempo todo, você nem viu uma coisa, já passou em tantos canais, tantas TVs, tantas produções, tantas coisas empilhadas.
Você fala, eu não sou daqui, eu sou daqui, mas como lidar com tudo isso? Porque de repente você se deparar na condição em que eu me deparo agora, né? Para dizer em que momento recorta a história, como segundo, subsistenciar a teoria, se a teoria incomoda, vira sentido prático, do outro nem teorizar, mal teorizar, o que é a praxis reversa da coisa, né? O fator da fé, como a fé mesmo trabalha quando achados ladrões totais, implica de utilizar outra imagem, ou a imagem que sempre quiseram esconder porque nunca de fato nem viram. Quando a coisa implica dizer a transcendentalidade das coisas, utilizar o humano, o que eles fingem revelar a fé. Coisa que nem entenderam que funcionava, ou aconteceu isso e aquilo num tempo, ou aquilo vira um risco cósmico em algum lugar, entra no cu deles mais ou menos, entra alguma coisificação. Só que eu sou humanizada na coisa, mas dizer que num dado momento, entre como eu apontava tudo muito aberto, não me sentia frustrada, mas estava tudo muito desorganizado. E eu não apresentava as habilidades comuns de trepar, nadar, correr, quebrar, cutucar as coisas, ainda não domino isso, né? Aí dizer que morre de rir quando o sujeito não fala várias línguas, não cutuca isso, aquilo, o que é um processo literalmente além, que até os que tiram onda em tantas engenhocarias, não é que é paradoxo de um cerne, não necessariamente. Da área 51, dessas coisas que a gente vem colocando, quando dizer que se é acostumado com as coisas mais avançadas, ou melhor utiliza o cérebro, não usa o computador, sobrou usar o celular ou empacotar, colocar algumas coisas que é um fator de comunicação tal, mas como se eu estivesse falando com alguém, eu permitindo que todo mundo faça essa leitura que se tornou convidativa, mas, né, dizer o que é minha prática perante um leigo e um não leigo, como eu interpreto a tamanha minuciosidade que num dado momento, né, como eu explodo, como eu queimo, como eu cutuco minhas práticas, como eu cheguei até aqui, é uma verdade, né? Aí eu peguei, cheguei, tomei um shake ali, comi um pedacinho de queijo, mas aquilo ficou até na hora que eu fui atendendo, aquilo cresceu dentro de mim, porque joguei o queijo, tinha trazido ontem, para equilibrar, ou fazer aquele efeito mais assim, mas parece que eu tô com uma condição esfintoral, me somou um monte de coisa. Tivesse me matando mesmo, né? Ou quem tá matando a gente, né? Qual é o caso efeito de Deus de dizer que permite essas coisas e dizer que não tem um milagre, independente da dor ou de o que justifique, tem essa coisa, né? Até que ponto é conveniente pro ouvinte, assistido, fator assistido se tornar neutro e dizer que negligência se faz relativo, tá no tempo de Deus, que é mais fácil, né? Que vira interlocução, qualquer coisa assim. Então, colocando entre essas questões, mas quando num dado momento você, né, que é um criptex, vamos assim colocar, o que foram aquelas coisas que emulsificavam campos energéticos, até que ponto a física traduz de fato, a mecânica clássica, qualquer coisa assim, né? Dizer que nem Einstein gostava, ou coisas tais, nem entre tudo a coisa, o grito, e acordar 5 horas, 4 horas, 4 e pouco, pra despachar o casal que tá aqui. A do chocolate, das brigadeirinhas, são os únicos que estão aqui. Eu esqueci que hoje tinha que dobrar. Mas na verdade eu não tinha contado que ele ficava hoje. Tá ali contando que eu tinha que dobrar hoje, mas já tinha associado. Claro, todo mundo vai sair hoje. Enfim, é o 20, né? E amanhã depois vai detetizar. Nossa, Deus. Aí depois, sexta-feira né? Sábado fecha o fim de semana, ou os dias que tem ali, acho que 30 sai o pessoal. Só que aí entra num outro, né? É hora de receber, senti que sobrou dinheiro, mas eu penso que eu já extrapolei também, se eu não fico esperto. Vai tudo. Pelo que eu tô querendo comprar ou fazer, e o que vira esse calor e a fome e as coisas, né? Mas eu ainda tenho um critério como se a cada 15 dias tem uma entrada de dinheiro, mas tem as coisas que eu coloquei para pagar que eu ainda vejo como muito, eu tento enxugar, não vê-las, mas até a compra do que eu quero fazer não deixa de ser R$300, as calcinhas, as roupinhas, 100 e pouco do negócio lá, tirei a condição de suplemento, quase dá 700 eu pegar as 2 blusinhas, com as 3 blusas,
com o tênis e a blusa de personal trainer. Não botei o negócio da calcinha, que eu tinha colocado o negócio lá que eu tinha olhado. Deixei que aquilo lá depois paga um frete só, quando for comprar algumas coisas tais lá. Aí eu, né? É o que me impulsiona um pouco também, e a quem justifique ser escape, né? Deu para perceber agora como que eu trabalho com coisas e como que as coisas me convidam a, quando abrem selos, né? Vamos colocar selos, né? Simbolismos, como eu tenho que ir de um a um, ou de a quem justifique, né? Emparedar e no um voltar no um, ou assim dizer, né? Vivi isso aí várias vezes e só funilou sobre esse sistema de codificação. E ele impõe que em todos os lugares eu tenho que recapitalizar, ser a mão de obra barata, botar coisa, enxugar para eles, deixar tudo pago, como se fossem inimigos ou mesmo desconhecidos, que num dado momento eu também estaria para não vender, nem comprar e nem sustentar inimigos, ou o que vem colocar como complexo, o plexo civilizatório que me convida, onde a receita de apontado Deus errante, ele me impõe mesmo obedecer agora o critério da cruz, que eles ainda satirizam muito a Cristo, que não obedeceu ao Pai. Mesmo eu não tenho que obedecer ao Pai. Tenho que obedecer a auto-mãe, ou ele como pai, ou marido, filho, incestado, desincestado, ou mesmo assim. Mostrar o que é irredutível e que não preciso comprovar nada para filha da puta algum. E o que fizeram acreditar teoricamente? O que fizeram ato fatificar a história? Que historicizam tanto determinadas coisas, é a conveniência do ateísmo pelo fracasso da revelação de todos que querem ser degustadores de tudo e tirarem o cu fora sobre as responsabilidades materializadoras, até onde o ponto abstratual implica em você compreender a transparência permitida perante as frações macro e micro, né, que se tornam incongruentes entre se tornarem tão físicos, tão químicos, tão, e parece que, né, de repente são totalmente contraditórios. O que é o meu contraditório? Né? Entre os desconhecidos, a gente tem que conhecer o desconhecido para ver onde sobra. Sair da gente, né? Parece que eu mesmo sei fazer isso de fato também, né? Ou ainda sobra como que é SP, poder sair quando às vezes eu nem quero. Num dado momento eu forçava coisas assim, ouvi que algumas coisas davam um cansaço, ou que era lógico entender e sentir algumas questões. Um aprendiz de feiticeiro, a quem justifique, né? Estimular em espiritualidade, ressurreição, de não ser reencarnação, e quando a coisa acontece, a quem é o demônio, do não bruxo, martelo, desmartelo, uma coisa engraçada. Aí sobra cia, anti-cia, impulsionar teletransporte, graus, isso e aquilo. Né? Povo muito engraçado. Né? O fator roubar é como que arrastam, e quando a coisa tá tudo aqui, é só levar, só copiar, decorar. Todo mundo é aparente, só inventa uma boa conversa, mas o que é a prática? O que de fato fizeram dizer que é fácil roubar a teoria, até que ponto beijou na boca, até que ponto a teoria vai até em tal momento, e aí, mas estava aqui, peguei lá, segundo, cadê sua fé aí? Como que a fé trabalha, né? Ela depende de um pacote materializado que chegaram ao fracasso de dizer que energia já não é energia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Fiz isso, mas a receita é não fazer. Ah, então pra que cutucou? Ah, paradoxo, imagina se você chegasse em casa ou não, sai dessa casa, é o paradoxo do avô. Pra que você quer saber? Eu, tipo, é pra matar o meu, matar o seu? Né? Entre aqui e se a ponte, qualquer coisa. É a porra do tênis ontem aqui. Porra do tênis novo, esbarrei. Não vejo a porra do tênis, ainda bem tinha um trem ali de colar, ainda borrei um pouco atrás, depois passei um pincel preto, aparentemente tá normal, um negocinho que eu só espalhei, arrancou a parte de trás assim, soltou assim pra baixo. Tênis novinho. O que é fazer esteira? A outra lá da delegacia, a falcatrua. Ai, depois que eu lembrei que me falou isso e aquilo, eu arrebentei minha coluna inteira naquela escada. Ah, mas gosto disso, gosto daquilo. Pensar que quem que era aquela na delegacia que estava pagando de gostosa, como é dentro da academia, a prática, as falas das coisas, o nível de, né,
Quem são os delinquentes que ocupam cargos absurdamente sérios de poderem botar na cadeia ou negligenciar e a quem justifica as quadrilhas deles, né? Dentro das academias fazendo o que bem querem. Quando você olha de fora é onde eles passaram em tudo que falam e que mesmo fazem. Pensar que sentam em cadeiras advocatíveis. Qual é o técnico do técnico, o substituto do efetivo de fachada? Olhando a tal da Andressa, escutando ela lá. Chega a ser piada. Né? Aí quer dizer, né? Um pouco disso. Um pouco de coisas que sempre são os QSPs, as notas de rodapé, que injustifique irrevogabilidade limiar de dizer que o público corre como protocolo mesmo. De fato, o priorado relativiza e dizer que num dado momento, mas era aquele José, mas aquele morreu. Cadê o outro José? Porque não ganhou o título de José, quem justifique Leão, blá, 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 blá. O que é o piso fixo e variável da Bíblia, não necessariamente? O que virou a quem permite Bíblia e referência bibliográfica? Né? Questões. Segundo a PUD, segundo a PUD, segundo o GET. E aí?